Eu estou empolgadíssimo porque estamos começando hoje uma nova série de mensagens. E eu já peço que você abra sua Bíblia no livro de Eclesiastes. É o nosso desafio nesses próximos meses, trabalharmos juntos este livro nessa série Viva a Vida. Uma série bem para cima, num livro incomum. Uma rápida pesquisa aqui. Quantos já leram o livro de Eclesiastes pelo menos 2 vezes? Levante a mão assim. Pelo menos 2 vezes. Que bênção. Metade aqui, não é? Quantos só leram uma vez só? Levante a mão assim. A maioria. Aquela leitura que a gente vai passando, né? E depois não entende nada, mas continua. É uma benção, não é? O livro de Eclesiastes, amados, talvez esteja entre aqueles menos compreendidos da Bíblia. Você já deve ter ouvido do livro de Eclesiastes expressões do tipo: é um livro pessimista, sim ou não? É um livro negativo. O Ed Renekiewicz escreveu um livro, o livro mais mal-humorado da Bíblia, sobre o livro de Eclesiastes. Existem algumas expressões do livro de Eclesiastes que você, ao ler detidamente, vai dizer assim, vai falar o seguinte: como assim? Isso está na Bíblia? Isso é verdade? Não é? Eu não sei como você vai receber isso, mas nem tudo que está escrito na Bíblia é verdade. A Bíblia tem registros também de erros, ditos pelos homens e ditos até mesmo pelo próprio Satanás, que é o pai da mentira. A Bíblia é a verdade de Deus e por isso você precisa compreendê-la de maneira inteira. Para você entender muitas frases do livro de Eclesiastes, você vai precisar conhecer o todo do livro. É aquilo que o professor nosso, semana passada, lá no Prega a Palavra, Tim Sattler, ficava repetindo o tempo todo, o americano: a direção do livro. Como o livro começa, como o livro termina. O livro de Eclesiastes, amados, dê um clique aí, por favor, Mateus. Não sei se está claro a leitura, talvez se colocasse negrito ficaria melhor, mas dá para ler o pessoal lá atrás? É dividido, ou pode ser dividido, em 4 porções maiores. O capítulo 1 e 2 são experiências de vida. Experiências de quem? Do autor. Quem é o autor? Salomão. Salomão está no final de sua vida, daqui a pouco eu vou estar defendendo mais contundentemente essa tese. E ele, ao se afastar do Senhor durante uma grande parte de sua vida, você conhece um pouco da história de Salomão, concorda comigo, de que ele começa bem, pedindo sabedoria, mas depois ele se envolve com várias mulheres. E aí eu sei que os machistas estão pensando o seguinte: está vendo? Tinha que ter mulher para levar o homem ao erro. Mas não foi bem isso. O erro de Salomão, claro, que veio por conta de casamentos que ele precisou fazer com várias mulheres para fins de acordos políticos com outras nações. E junto com esses acordos vinham também a questão da idolatria. O que fez Salomão se afastar do caminho do Senhor, fazer o que é mal aos olhos do Senhor, foi a idolatria. E aí, ao final de sua vida, então, ele escreve este livro num estilo literário chamado sapiencial, ou literatura de sabedoria, como o livro de Jó e como o livro de Provérbios. O que é a literatura sapiencial? Eu vou estar resumindo aqui o máximo. É a literatura que retrata máximas
de como viver uma vida bem-sucedida. A literatura sapiencial não é exclusividade do povo hebreu. Você vai encontrar literatura sapiencial entre os egípcios, entre os mesopotâmios, Jó é um exemplo disso, entre os fenícios, entre os babilônios. Mas na perspectiva hebreia ou judaica, se você assim preferir, a literatura sapiencial é uma literatura de sabedoria prática, considerando Deus como sendo a sabedoria. O próprio Salomão vai dizer aos Provérbios: o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Então a pergunta que se quer responder quando se está diante de uma literatura sapiencial é: o que esta literatura nos ensina acerca da nossa vida prática, das decisões que temos de tomar, das escolhas, dos valores, tá? A religião da Bíblia é uma religião essencialmente prática. A sabedoria bíblica não é especulativa, como a dos gregos, por exemplo. É uma sabedoria prática. É preciso viver de acordo com aquilo que o nosso Deus determina. Então, a primeira porção, Salomão conta as suas experiências. Fala daquilo que ele havia conseguido conquistar, fala de suas reflexões, observações, e ele chega a uma conclusão de que tudo, na verdade, que ele havia conquistado, que ele havia vivido, era ilusão. Tudo era vaidade. Daqui a pouco a gente vai estar explicando, entendendo melhor esse termo. Os capítulos 3 até 5, nós encontramos a seguinte ênfase: doutrina e aplicação. E, por incrível que possa parecer, no capítulo 3, qual é a doutrina que Salomão nos apresenta? A doutrina da soberania divina. 3:1. Tudo tem uma ocasião certa e há um tempo certo para todo propósito debaixo do céu. Eu espero que todos os ansiosos estejam no culto de quinta-feira quando for exposto o capítulo 3. Tudo tem seu tempo. Nada acontece de véspera, como dizia no interior. Deus é soberano. Capítulo 3. E os capítulos 4 e 5 são as aplicações, os conselhos práticos de realidades, até ilustrações, né? No capítulo 4, por exemplo, há uma ilustração também, para deixar claro este princípio doutrinário da soberania de Deus. No capítulo 5, são vários conselhos práticos que Salomão foi reunindo ao longo da sua vida. Capítulos 6 até 8:15, nós temos os valores para a vida. E aí Salomão fala sobre a paciência, fala sobre o contentamento que precisamos ter em relação às coisas que nós temos, e ao invés de ficarmos escravos daquilo que desejamos ter. Reforça o princípio da alegria, não é? De uma vida realmente que reflete, antes de tomar as decisões, aos contrastes entre sabedoria, loucura, morte, vida. E isso nós vamos encontrar nessa porção. Fala sobre a necessidade da obediência àquelas pessoas que estão sobre nós, né? E destaca também algo sobre as desigualdades da vida, e muitas vezes as pessoas vivem a vida inteira querendo alcançar uma determinada posição na escala social, e depois vai descobrir que tanto o rico quanto o pobre vão ter o mesmo fim, tá? Então não adianta correr atrás das riquezas, tá? E a parte final, então, 8:16
a 12, 14, é a instrução final. Salomão afunila as suas argumentações, focando sobre o tema da sabedoria, reforça a questão da prudência, da ação, ao invés de ficarmos aguardando as coisas acontecerem. Muitas vezes nós temos que tomar atitude, temos que ir atrás, temos que conquistar, mas devemos ter em mente uma coisa: um dia, por mais que estejamos jovens hoje, vamos nos envelhecer e vamos prestar contas de tudo, né? Aí é que tem o texto mais conhecido, é nessa porção final que tem um verso mais conhecido de Eclesiastes. Qual é? Eclesiastes 12, 1. Quem souber, recita comigo. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias, em que dirás: não tenho neles contentamento, não tenho prazer, né? Lembra de Deus enquanto você é jovem, porque seus dias finais estão chegando. E o livro termina então no versículo 13, essa é a chave para entender o livro. Salomão escreve do problema para a solução, escreve como que representando alguém que está perdido na vida, e ao final ele se acha, ele se encontra. O versículo 13 do capítulo 12 diz: agora que já se disse tudo, aqui está a conclusão: teme a Deus e obedece aos seus mandamentos, porque este é o propósito do homem. Este é o propósito do homem. Qual é a grande ideia? Uma frase que sintetiza o livro todo, então, nessa estrutura que nós encontramos. Dá um clique aí, por favor. Dá para dizer juntos, amados, para a gente interiorizar esse conteúdo? Vamos lá? Somente no temor a Deus, a vida deixa de ser um enigma a ser decifrado, para ser uma experiência incrivelmente marcada por uma alegria. Gente, eu creio que toda mensagem a gente deve, pelo menos eu entendo que é importante, recitar novamente a grande ideia do livro. Somente no temor a Deus. E Salomão começa o livro falando de suas experiências, e ele se deu muito mal, porque se esqueceu de Deus, porque correu atrás de riquezas, de conquistas, nada semelhante a muita gente de hoje, e ele chega à conclusão, ele usa muito essa expressão, foi como correr atrás do vento. Ele usa essa expressão 9 vezes ao longo do texto. O que é correr atrás do vento? É correr, correr, correr e não conquistar nada. É como comer algodão doce. Você pensa que vai vir alguma coisa, já acabou. Não é? Tem gente que vive a vida assim, correndo. Uma outra metáfora que eu sempre gosto é daquela cadeirinha do vovô. Eu não sou vovô, mas eu tenho lá em casa uma. E você balança com ela. Muito movimento, mas sem deslocamento. Tem gente que vive assim. Está correndo, está correndo, está correndo, mas nunca sai do lugar. Trabalha, trabalha, mas nunca consegue conquistar nada. Vive a vida inteira construindo uma casa, quando a casa fica pronta, ele morre. Ou divorcia, que é uma morte, né? A pessoa trabalha tanto e não desfruta do fruto do trabalho. Salomão fala, isso é vaidade, é fugacidade. Não tem lógica isso. Não tem lógica você comprar um sofá caro e você não ter tempo para sentar. Você encher a sua geladeira de comida e fica estragando porque você não tem tempo para comer. Você come fora, quentinha.
É uma coisa sem sentido. Tá? Ou comprar as coisas para impressionar os outros. Então, somente no temor a Deus, a vida deixa de ser um enigma a ser decifrado. O que é a vida? Para ser uma experiência incrivelmente marcada por uma alegria. Mas eu quero destacar essa frase final: no limite de nossas forças. Não é aquela alegria também exuberante, está tudo muito bem, com o pé nas costas, não. É alegria no limite das nossas forças. Deus nos dá, amados, uma alegria no limite das nossas forças. Deus não prometeu que iria, sempre vitória, sempre... Não. No dia a dia. Jesus disse isso. O pão nosso nos dá hoje. Outro texto também de Mateus, Jesus dizendo: basta cada dia. Seu irmão, você tem que aprender a viver a vida um dia de cada vez. Tá ok? Então, amados e amadas, Eclesiastes equilibra o otimismo da fé com o realismo da observação. Você vai encontrar várias vezes a expressão observei. Salomão, não sei se você convive com pessoas que já estão numa idade assim, DNA, uma data de nascimento avançada. Ele tem muita história para compartilhar em cima daquilo que ele observou. Salomão ficou um velho assim, um idoso assim. Ele chama os jovens, o jovem aqui, a gente não pode precisar quem seria, mas ele reúne um grupo de pessoas. O próprio nome do livro, Eclesiastes, vem da raiz do verbo grego kalel, que é chamar, convocar. A própria palavra igreja, eclesia, vem da mesma raiz da palavra Eclesiastes. É alguém que está falando a um grupo de pessoas, numa assembleia, entre aspas, igreja. Então a palavra Eclesiastes e a palavra igreja vem do mesmo radical. Então Salomão, ele está com uma audiência, uma congregação, um grupo de pessoas, como que querendo dizer o seguinte: olha, não façam o que eu fiz. Então, sem querer ser simplista, Eclesiastes é um testamento de vida, um testemunho de vida de um homem que se afastou do Senhor durante uma grande parte de sua vida e agora, para celebrar o seu arrependimento, resolve escrever um tratado, um grande sermão. Por isso que a palavra no hebraico para sábio ou pregador é gohelet. Alguns traduzem como mestre, sábio ou pregador, que é o personagem principal do livro. É alguém que fala, alguém que ensina, alguém que quer de fato que a sua audiência tenha uma vida diferente da dele. Só para constar, 1 Reis 11, 4 a 6, vai falar de que Salomão, no tempo da sua velhice, seguiu outros deuses, seu coração não era perfeito para com o Senhor, ele fez o que parecia mal aos olhos do Senhor e não perseverou em seguir ao Senhor. Então, se 1 Reis 3, 9, ele pede por sabedoria, ele diz: a teu servo, pois, dá um coração entendido para julgar ao teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal. Logo no capítulo 11, ele está afastado do Senhor. Por quê? Por quê? Porque o seu coração não era perfeito. E a ideia de perfeição aqui não é perfeição no sentido de não ter erro, mas seu coração não levou a sério alguns princípios básicos da sabedoria. Por isso que um comentarista vai dizer que a sabedoria é a arte intensamente prática de ser hábil e bem-sucedido na vida. É o conhecimento a serviço da vida. E uma definição que eu gosto muito: sabedoria é o conhecimento aplicado.
Sabedoria é conhecimento aplicado. Em outras palavras, olhe para mim, é o conhecimento daqui que desce para cá. Porque se ficar só aqui, aquilo que um autor chamou de cristianismo cerebral, você fica um cabeção, cheio de conhecimento, mas sem vida, porque tem que descer para cá. Sobre tudo que se deve guardar, literatura sapiencial, Provérbios, guarda o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Então, nessa série, amados, de meses em que vamos estudar Eclesiastes, você vai vir aqui para ser bombardeado com isso. Não basta conhecer, tem que viver. Tá? Tem que viver. Então, dando um clique aí, Mateus, a pergunta, tema da nossa mensagem hoje é: quem pode entender a vida? Não é? Quem pode entender a vida? Está Salomão, junto com alguns da sua corte, ensinando isso. Capítulo 1, versos de 1 a 11, é a nossa primeira porção nesta série. Palavras do sábio, filho de Davi, rei em Jerusalém. Diz o sábio: que grande ilusão! Que grande ilusão! Tudo é ilusão. Que vantagem tem um homem em todo o seu trabalho, em que tanto se esforça debaixo do sol? Gerações vêm, gerações vão, mas a terra permanece a mesma. O sol nasce, o sol se põe e se apressa em voltar ao lugar de onde nasce novamente. O vento sopra para o sul, depois vira para o norte, dá voltas e mais voltas e acaba no seu ponto de partida. Todos os rios vão para o mar, e mesmo assim o mar nunca se enche, ainda que sempre corram para lá, torna a correr para lá. Todas as coisas resultam em canseira, ninguém consegue explicá-las. Os olhos não se cansam de ver, nem os ouvidos de ouvir. O que foi, será. E o que se fez? E se fará novamente. Não há nada novo debaixo do sol. Será que existe alguma coisa da qual se possa dizer: vê, isso é novo? Não. Já existiu em épocas anteriores a nós. Já não há lembrança das gerações passadas, nem haverá lembrança das gerações futuras, entre os que virão depois delas. Deus, por favor, revela para a gente o cerne da Tua palavra. Captura mentes aqui, corações, e blinda cada um de nós, para que não tenhamos qualquer outro tipo de influência, a não ser a do Espírito Santo de Deus, aleluia, no nosso meio, no nome de Jesus. Amém e amém. Que passagem, né, amados? E a vida? Quem pode entender a vida? O que é a vida? Qual é o sentido da vida? O compositor da música popular brasileira dizia: é preciso saber viver. Mas como? Como? Salomão começa o seu livro com relatos das suas experiências, das suas observações debaixo do sol. Uma expressão que vai ter várias vezes, daqui a pouco eu vou numerá-las aqui. Debaixo do sol é a reflexão, amados, do ponto de vista da terra. O sol como limite, é a vida corriqueira, é a vida natural, é a vida observável.
Não quero chatear os adolescentes, jovens na história, mas Salomão, ele oscilava entre o racionalismo e o empirismo. O racionalismo, aquilo que é lógico, que pode ser deduzido através de argumentos, e o empirismo, aquilo que poderia ser deduzido a partir de experiências. Por isso, observações, ponderações. E ele começa dizendo o seguinte: olha, a vida é tudo a mesma coisa. Eu lavo a louça hoje, amanhã vou ter que lavar de novo. É a minha sina lá em casa. Você chega no seu trabalho hoje, tem aquilo para fazer, não tem? Amanhã vai ter a mesma coisa. Rotina faz parte da vida, sim ou não? Muda os personagens, as circunstâncias, mas é a mesma coisa. Se é motorista, você vai entrar no carro. Eu não sou motorista, não sei quais são os passos que se dá, mas eu penso que senta no carro, fecha a porta, liga, acelerador, embreagem, é a mesma coisa o tempo todo. As marchas, o trabalho doméstico, as irmãs, é a mesma coisa todo santo dia. E ainda tem gente que fala que vocês não trabalham, tem vida boa. O que você é? Só fica em casa? Mas é tudo a mesma coisa. Então Salomão se pergunta: tem algum propósito nisso? Pensa comigo aqui, ele está representando um papel em todo o livro. Ao final que ele vai falar aquilo que ele crê mesmo. Que é o quê? O temor ao Senhor. Mas aqui ele é muito realista. Ele é bom, ele é Salomão, né? É realista. A grande ideia desta passagem, Mateus, é que a vida só pode ser significativamente vivida quando é vivida pela perspectiva de Deus. Porque se ela não for vivida pela perspectiva de Deus, debaixo do sol, é tudo canseira. Nós precisamos ver a vida de acordo com aquele que está acima do sol. Ou, para usar a literatura do profeta Malaquias, o sol da justiça. Porque se a gente olhar e viver a vida apenas por observação naquilo que está debaixo do sol, nós vamos ter uma vida mesquinha, pequena. Por isso que eu deduzo duas porções, 1 a 2, 3 a 11, e eu chamei de apelos aqui. O primeiro apelo é: quietos, vamos ouvir o pregador. E aí ele começa: palavras do sábio, filho de Davi, rei em Jerusalém. Diz o sábio, é Almeida século 21, tá ok? Que grande ilusão, tudo é ilusão. O autor do livro, amados, é o próprio Salomão. Não vamos complicar, não. Como nem todo mundo é perfeito, a primeira pessoa que questionou a autoria de Eclesiastes ser de Salomão foi justamente Martinho Lutero. E a partir de Lutero, então, hoje há muitos comentaristas, até mesmo conservadores, que falam em múltiplos autores, fala de alguém que se apoderou do material que Salomão escreveu e deu uma compilação final. Mas, a meu ver, amados, eu estou junto aqui com o pastor Léo e o pastor Macário, que concordaram comigo, o texto já diz suficientemente. 1:1, palavras do pregador, filho de Davi, rei em Jerusalém. Qual filho de Davi foi rei em Jerusalém? Salomão. Ah, pastor, mas só um texto? Está fraquinho. 1:12. Eu, o pregador, fui rei sobre Israel em Jerusalém. Está claro, já é velho, fui rei. Ah, pastor, mas mais um versículo para bater a cabeça do prego com o martelo da palavra. Versículo 16 do capítulo 1. Falei eu com o meu coração, dizendo: eis que eu me engrandeci e sobrepujei em sabedoria todos os que houve antes de mim
em Jerusalém, e o meu coração contemplou abundantemente a sabedoria e o conhecimento. Quem em sonho pediu sabedoria para Deus? Salomão. Então, eu me convenço pelo testemunho interno das Escrituras de que foi Salomão. Ao meio do século 21 chama ele de sábio. A revista atualizada chama-o de pregador. A NVI chama-o de mestre. Algumas versões transliteraram Kohelet, pregador, orador em um grupo ou para um grupo de pessoas. É bom notar, e Thomas Tronco fala sobre isso, um dos auxiliares do Marcos Granconato. Ele tem um livro sobre Eclesiastes. Ele diz que é bom notar que a palavra aqui, traduzida como pregador, tem o sentido de ser presidente de uma assembleia de Deus, né? Ou uma espécie de coletor ou colecionador de histórias e de princípios de vida. Isso tem tudo a ver com Salomão, que durante toda a vida observou e colecionou princípios para a vida. E este sábio diz: que grande ilusão, que grande ilusão. Quantos aqui tem a versão bíblica que diz vaidade? Levanta a mão assim, vaidade. É uma tradução ruinzinha, porque vaidade no português, o que é vaidade no português? É alguém que gosta da aparência, não é isso? Fulano de tal é vaidoso, né? Mas o sentido no original aqui, amados, é a palavrinha, não quero ser chato com o hebraico, é rebel. Daí que vem o nome Abel. É isso mesmo. Significa o quê? Algo passageiro. Será que é por isso que Abel morreu tão cedo? Né? Algo passageiro. Algo fugaz. É a mesma palavra para fôlego ou vapor, por exemplo. Tá? Então, algumas versões, por exemplo, a Bíblia de Jerusalém traduziu como fugacidade. Tudo é fugaz. Ou futilidade. Tudo é fútil. Eu não estou ao certo se a Bíblia de Jerusalém traduziu como fútil ou fugaz, mas traduziu essa ideia de algo que é repetitivo e passageiro. Tudo é ilusão. Tudo passa rápido. Eclesiastes, amados, é um livro de quem vê apenas futilidade na vida, ouviu apenas futilidade na vida, até que seus olhos se abriram para se conscientizar da existência de Deus. E aí ele percebeu em Deus o verdadeiro sentido da vida. O mais é passageiro, tá? Isso me faz lembrar aquele texto no Evangelho em que um homem chega à conclusão de que ele, Evangelho de Lucas, né, já está com seus celeiros lotados. Ele diz assim: derribarei os meus celeiros, construirei outros maiores. Aí você fica pensando, qual vai ser o próximo passo? E aí eu vou dizer para a minha própria alma: alma, tens em depósito muitos bens, come, folga-te, regala-te. Que sentido? Eu vou trabalhar, eu já tenho bastante, mas eu vou destruir, derrubar, para construir maiores, para caber mais, para depois simplesmente eu comer e dormir. E Eclesiastes fala muito sobre isso, né? Comer e beber. Mas numa noite, Jesus fala que o próprio Deus aparece àquele homem dizendo o seguinte, dizendo o quê? Louco, essa noite
Pedirão a tua conta bancária, a tua alma. E o que você tem preparado vai ficar para quem? Você luta a vida inteira para construir um patrimônio, para quando você morrer, se você for bem sucedido, porque às vezes até nem espera você morrer, os filhos começam a brigar pelo que você juntou. E é aquilo que você faz para ajudar, para abençoar, em alguns casos pode até rolar morte. Vale a pena? Daí a segunda porção, que canseira. A vida é uma mesmice só. Repara comigo no texto 3. Que vantagem tem um homem em todo o seu trabalho? A palavra vantagem aqui é um termo proveito, em algumas versões aparece 9 vezes em Eclesiastes. É um termo monetário. Será que a vida vale a pena? A nova tradução da linguagem de hoje traduziu assim o 3. A gente gasta a vida trabalhando, se esforçando, e afinal, que vantagem leva em tudo isso? Marcos 8,36, Jesus diz: que aproveitaria o homem ganhar todo mundo e perder a sua alma? Que proveito que tem em todo o seu trabalho? A palavra trabalho aparece em Eclesiastes 24 vezes. E é trabalho duro, é esforço, é labuta, é dificuldade. É gente que realmente acorda cedo, dorme tarde, trabalhando, ajuntando. Para quê? Que vantagem tem um homem em todo o seu trabalho, que se tanto se esforça debaixo do sol? Essa expressão, debaixo do sol, vai aparecer 31 vezes no livro de Eclesiastes, que é o ambiente, Douglas Wilson, o ambiente no qual reina a vaidade e deve ser entendido como o mundo em si mesmo. Para que isso? Versículo 4, gerações vêm, gerações vão, mas a terra permanece a mesma, nada muda. Você tem filhos, os teus filhos têm outros filhos, e o mundo continua injusto, continua desigual. Não há avanço na sociedade, amados. Muito pelo contrário. Não há melhorias. Não há progressos. A ideia, amados, do autor é o seguinte: olha, pode mudar determinadas coisas assim, superficiais, obras de fachada. Você já morou numa casa que foi recentemente pintada só para esconder os defeitos estruturais da casa? Sim ou não? Quantos já tiveram essa experiência? Levante a mão. E depois começa a aparecer? Começa a aparecer um vazamento aqui, começa a aparecer uma infiltração ali, e você fica todo doido. O mundo é assim. O mundo é uma obra imensa caiada. Só tem aparência de mudança. Eu não quero me insistir nesse ponto, mas entra governo, sai governo, entra governo, e aí a gente fala o seguinte: poxa, agora vai. Mas nada muda. Por quê? Salomão está dizendo, olha, porque é debaixo do sol. Debaixo do sol, o nosso olhar é assim mesmo. O sol nasce, versículo 5. O sol se põe, se apressa em voltar ao lugar de onde nasce novamente. Você coloca o relógio para despertar amanhã, 6 horas. Você acorda, trabalha, se esforça e tal, volta a dormir. Amanhã vai despertar que horas? 6 horas. E você vai ter um novo dia, com as mesmas demandas. E o sol vai nascer amanhã de onde nasceu hoje, não vai mudar. Versículo 6. O vento sopra para o sul, depois vira para o norte, dá voltas e mais voltas e acaba no seu ponto de partida. Repare comigo aqui que Salomão não está preocupado com precisão científica. Você deve estar olhando aqui e falar, mas tem algumas mudanças, algumas variações.
científicas. Não, não. Salomão é um observador prático. Ele está dizendo o seguinte, olha, não adianta, o vento sopra para o sul, depois vira para o norte, dá voltas e acaba de onde ele veio. Não há. Nós não temos controle, amado, sobre todas as coisas. Eu não sei se você já descobriu isso, mas você não tem um controle sobre tudo na sua vida. Tem? Ah, essas paredes todas encharcadas, meu Deus, quando não vai parar de chover, essa goteira... Se for para amanhã chover, vai chover mesmo você querendo ou não. Não adianta fazer figa. Não adianta, né? Aqui ninguém fez isso porque todo mundo é crente, mas já vi algumas cidades que o pessoal colocava, Angra também, vou dizer outras cidades, né? Colocava garrafa de água no relógio, em cima do relógio de luz. Angra não teve isso não, né? Não, nem crente aqui fez isso não, né? Não precisa se manifestar agora. Não precisa se manifestar agora. Eu não quero constranger ninguém. Eu só estou querendo dizer que no mês vai vir a conta. A mesma coisa. Não adianta. Você pode economizar, ter um planejamento. Tem que ter. Agora, superstição, amados, não funciona. Não funciona. Versículo 7. Olha aqui no texto. Todos os rios vão para o mar, e mesmo assim o mar nunca se enche. Ainda que sempre corram para lá, tornam a correr para lá. Gente, se toda a água vai para o mar, já era para ter transbordado há muitos anos. Mas continua. Por quê? Porque a água passa. E Heráclito, o filósofo grego, iria dizer o seguinte: ninguém toma banho no mesmo rio 2 vezes. A ideia do movimento. As águas vão. As águas vão. Então, amados, ao mesmo tempo que a vida ela é uma mesmice, ela segue um padrão. E um padrão cíclico na observação do sábio Salomão. É isso. Por isso que o versículo 8, Salomão diz assim: todas as coisas resultam em... O que está na sua versão aí? Canseira. A nova tradução da linguagem de hoje traduziu assim: todas as coisas levam a gente ao cansaço. Um cansaço tão grande que nem dá para contar. Os nossos olhos não se cansam de ver, nem os nossos ouvidos de ouvir. Versículo 9. O que foi, será. Parece que é aquela música, mas não é não. O que foi, será. E o que se fez, se fará novamente. Não há nada novo onde? Debaixo do sol. Douglas Wilson vai dizer de que o crente sábio é aquele que conhece o limite da sua força. Derek Kidner vai dizer de que debaixo do sol não existe lugar para onde ir. Nada que satisfaça completamente ou que seja realmente novo. O homem segue em busca de novidades, amados, mas nada é novo. Versículo 10. Será que existe alguma coisa da qual se possa dizer: vê, isso é novo? Não, já existiu em épocas anteriores à nossa. Aquilo que hoje é novo já existiu. Foi aperfeiçoado, talvez, colocado em uma nova tecnologia, mas já não há lembrança das gerações passadas, nem haverá lembrança das gerações futuras entre as que virão depois delas. Hoje nós estamos, amados, vivendo determinados valores, determinadas questões, e amanhã, simplesmente, tudo será esquecido. Há 5 anos atrás eu comprei a nossa televisão Smart TV, da Philco. Eu já sabia que isso iria acontecer, mas essa semana eu liguei só para ouvir, para poder usar também como ilustração. Primeiro, o YouTube foi embora, depois de 2 anos.
só ficou a Netflix. E que agora, de vez em quando, eu estou assistindo um filme e tal, fica mudo. Aí eu tenho que sair, reiniciar e voltar. 5 anos. Eu já sabia, fiz pesquisas. A moça atendente me falou: senhor, vai atrás da televisão e veja o número de série, para a gente ver uma atualização para o seu aparelho. Eu fiquei todo feliz. Tive que usar uma lupa, um celular, porque o número de série é uma coisa micro. Já é para você não ir mesmo. Abri celular, ampliei, não conseguia, pedi ajuda a Débora, liguei. Olha, a série é tal, 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 tal. É só aguardar, senhor. Eu sabia, tá ok, gente? Então eu não liguei assim. Eu falei, gente, vai ver, eu sou um homem de pouca fé. Fiquei aguardando. Senhor, não há mais atualização para o seu modelo de televisão. Eu falei, mas nem assistência técnica? Nem assistência técnica, senhor. O YouTube saiu e por enquanto o senhor está com Netflix. Porque não há mais atualização para a sua televisão e os demais aplicativos atualizam constantemente. Se estivesse na garantia, nós iríamos trocar para o senhor. Mas já se fazem 5 anos. Posso ajudar em algo mais? Eu disse não. É isso, amados. Será que existe alguma coisa da qual se possa dizer, vê, isso é novo, é atualizável? Não. Não há lembrança das gerações passadas. Nem haverá lembrança das gerações futuras. Isso acontece, amados. Então essa história, eu vou ler aqui um trecho de uma música que é um engano humanista, para eu partir para as aplicações. Depende de nós. Quem já foi ou ainda é criança, que acredita ou tem esperança, que faz tudo para um mundo melhor. Depende de nós, que o circo esteja armado, que o palhaço esteja engraçado, que o riso esteja no ar, sem que a gente precise sonhar, que os ventos cantem nos galhos, que as folhas bebam orvalho, que o sol descortine mais as manhãs. Depende de nós, se este mundo ainda tem jeito, apesar do que o homem tem feito, se a vida sobreviverá. Ivan Lins, não dá. A vida debaixo do sol é canseira, é ilusão, é vaidade. Amanhã só vai ser a mesma coisa que hoje, só que amanhã vai se chamar sexta. Você vai ficar um dia mais velho, mas não vai ter nenhuma novidade amanhã na sua rotina. Olhando debaixo do sol. Tudo debaixo do sol. Rápidas aplicações. Eu deveria, mas aquele tempo investido para dar a ideia do livro geral foi necessária hoje. Quando olhamos para a vida fora do prisma da eternidade, realmente o que nos sobra é um cansaço pessimista. John Piper vai dizer: enquanto você não tiver uma paixão pela supremacia de Deus, sua vida não poderá ser vivida para a glória de Deus. Olha para mim, se você for viver, gente, olha só, debaixo do sol, sempre pensar nos atributos de Deus, sem assim entender que a vida tem um propósito para além da própria vida, sem entender que, olha, você está aqui, mas Deus
tem um potencial de vida que vai superar tudo isso que vemos, amados, vai ser só canseira, mesmice, rotina. Por isso que as pessoas se matam, mesmo pastores, crentes, porque elas estão cansadas de viver com a perspectiva apenas debaixo do sol. Tem que olhar para cima. Aí João Alexandre está certo. Brasil, olha para cima. Existe uma chance de ser novamente feliz. Brasil, olha para cima. Tem que olhar para Deus só. Outra aplicação. Temos de ouvir os mais velhos. Eles sempre têm ensinamentos que podem ser aplicados em nosso tempo. Salomão em Provérbios diz: filho meu, 1:8 e 9. Filho meu, ouve a instrução de teu pai, não deixe o ensinamento da tua mãe, porque serão como diadema gracioso em tua cabeça e colares ao teu pescoço. Isto é, você vai ser dignificado, honrado, destacado, se você ouvir papai e mamãe. Ah, pastor, mas eu não tenho papai e mamãe. Ouve os mais velhos. Ah, mas eu tenho... Ouve os mais velhos, gente. Todos os mais velhos. Eles sempre têm algo para nos ensinar. É o B primeiro. Não tem o B? Foi arrebatado? Dê um outro clique. Dê um clique aí. E outro. E outro. Então o B fugiu. Foi vaidade. Ouvir os mais velhos. Ouvir os pregadores, os sábios, os gorreletes do nosso tempo. Você está do lado de um aí, talvez. Para. Ele fala, é chatice ouvir velho. Né? Olha, o sábio, amados, presta atenção, olha para mim aqui. O sábio não é aquele que aprende com seus erros. É aquele que aprende com os erros dos outros. Eu, quando eu vou no retiro de pastores lá em Rio Bonito, o São Léo já esteve lá, e esse ano vou ter o privilégio de ser um dos preletores, mas o que eu mais gosto do retiro não são as palestras. Ajudam, grandes pregações eu já ouvi, mas é o jardim da oração, 6 horas da manhã, com os pastores mais idosos. Eu sento ali no jardim, quem foi em Rio Bonito sabe, à beira do lago, e fico ouvindo os que têm 30, 35, 40, 50, 60, 70 anos de ministério. E eu, pato novo que sou, fico só ouvindo. Os gorreletes dos mais velhos. Tá? Ué. Vou chamar um gorrelete para vocês, hein? C. O formato de uma pregação, que é o que encontramos em Eclesiastes, até os nossos dias tem sido preservado em nossas igrejas. Logo, não despreze as mensagens do nosso púlpito. Agora eu vou falar voltado para a gente aqui. O livro de Eclesiastes é um livro de sermões. O gorrelete é um pregador. O sábio, o mestre. Valorize as pregações do púlpito, amados. Se você sai para tomar uma água, para conversar, jogar a conversa fora, aquela hora, Deus pode ter uma palavra para liberar para a sua vida. Ah, pastor, mas eu creio que se for de Deus para a minha vida, Ele vai falar de qualquer jeito. Eu também creio, mas perdeu aquela hora. Poderia ajudar. Então, amados, tem gente que fala o seguinte: hoje os tempos mudaram, as pessoas não querem mais ouvir alguém falando. Pregação precisa mudar, uma pregação mais interativa, cheia de vídeos, animes, histórias. Hoje tem pregador que vem fantasiado de Chapolin Colorado, de Batman, de Homem-Aranha, desce voando. Teve um pregador que entrou com uma moto pela igreja, o outro entrou de cavalo. Ou ele era, não sei a ordem ali. Então, hoje a coisa está estranha.
Mas, amados, a palavra de Deus nos diz o seguinte, preste atenção, Hebreus 13, 7. Lembrai-vos dos vossos pastores, que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Vai chegar um tempo, eu falo isso lá em casa, um dia a coisa vai funcionar. Um dia você vai agradecer por tudo isso que eu estou falando. Então isso vale para a igreja também, amados. Principalmente vocês adolescentes, jovens, guardar quais são seus pastores. Você que veio de outras igrejas, você veio, mas eu tive, mas você recebeu gente lá. Guarda isso no coração, preserva. Honre os pregadores que passaram na sua vida, os homens que investiram no ensino, ou as mulheres, no caso aí das irmãs ter sido ministradas por outras mulheres também. Guarda isso no coração. Tá? Eu me lembro, mas eu passei a vida inteira ouvindo um único pregador, o meu pai. Depois, com 15 anos, morando sozinho, comecei a ouvir pastores, pastor Marcos Monteiro, lá de Teoflotone, hoje está em Fortaleza. Ouvi aquele homem, sentava para aprender com ele. Muito do que eu sou hoje, devo ao pastor Marcos. Fui seminarista ali em Conceição de Jacareí com um homem chamado Licínio Taylor. Luiz Jerônimo lembra dele, é o mais antigo entre nós. Falecido já o pastor Licínio. Aprendi com aquele homem. Você lembra de homens que marcaram sua vida? Cite o nome deles agora na sua mente. Cite. Homens que marcaram sua vida. Pastor, mas hoje já está com outra mulher. Não importa. Guardou aquele tempo, foi bênção para você, é o que vale. Pastor, mas ele se desviou. Não importa. Guarda na sua mente o que ele era para você. Congela. O que ele é hoje, ele vai prestar contas para Deus. Mas a gente não pode desprezar, amados, as pessoas que investiram na nossa vida. Você pode dizer amém? Amém. Poxa vida, gente que chamou sua atenção, gente que chamou sua atenção que você estava andando na igreja, quando era criança, correndo pelos bancos, pelas galerias. Hoje tem adulto aqui, deixa eu só abrir um parênteses, que reclama das crianças, não é? Mas que já foi assim, um cão chupando 2 mangas. Uma de cada lado assim, ó. Poxa. E reclama das nossas crianças. São bênçãos, amados. Meu Deus do céu. Letra D. Esperar mudanças neste mundo por meio de ideologias humanas, repito, é decepcionante. As coisas no mundo não vão melhorar. Thomas Tronco vai dizer: se pelos olhos da fé o homem não consegue olhar para cima do sol, para o Deus Criador e Salvador, que é tudo dá sentido e significado, tudo que ele vai conhecer é futilidade de futilidades. Tá? E última aplicação. Jesus veio ao mundo para nos dar vida e abundância. E isso tem implicações para o nosso presente, não apenas para o futuro. Quando a gente olha para cima do sol, a gente vê Jesus. E Paulo vai dizer em 1 Coríntios 15, 19: se esperamos em Cristo só nesta vida, debaixo do sol, somos os mais miseráveis de todos os homens. Eu quero terminar com esse desafio. Viva a vida pela perspectiva do céu, mas convidando Jesus, não apenas, amados, dá mais um clique aí, não apenas Jesus para lhe dar algumas orientaçõezinhas quando o bicho pega. Ai, Jesus, mas para Ele conduzir a sua vida o tempo todo. Você pode dizer amém? Para a sua vida ter significado. Eu quero terminar com uma história, mas é uma história, tá ok, gente? É uma ilustração apenas. Diz que certo homem tinha acabado de comprar uma casa,
linda, espaçosa, casa dos sonhos. Só que havia um problema, ele morava sozinho. Então ele chegou para Jesus e falou: Jesus, vem morar comigo? Jesus falou: sim, claro, meu filho. Só que só fica lá no quartinho dos fundos. Jesus então morou no quarto lá dos fundos da casa. Uma noite escura, alguém bateu a porta, o dono da casa estava dormindo, acordou assustado, foi atender. Quando abriu, a porta era o diabo. Deu uma surra nele e ele reclamou: mas Jesus, todo machucado, foi para o quarto onde Jesus estava, dizendo o seguinte: se o senhor estava aqui, por que deixou o diabo me bater? Jesus falou: olha, eu moro no quartinho dos fundos, você pediu para eu ficar aqui, eu fiquei. Então ele falou: vamos fazer o seguinte, vou colocar o senhor num dos quartos da frente, o senhor fica lá no quarto da frente. Tá bem. Naquele mesmo dia, Jesus se instalou no novo quarto, chegou à noite, mais uma vez alguém bateu a porta, do diabo, aquela história toda, outra surra. Ele fala: mas Jesus, o senhor estava aqui, não me defendeu? Ele falou: mas você disse para eu ficar aqui. E aí aquele homem falou o seguinte: então tá bom, é melhor só ficar com a casa toda então. Jesus falou: como quiser, agora eu passo a ocupar toda a casa. Algumas noites tranquilas se passaram, e depois de algum tempo, adivinha quem bateu na porta? A mesma coisa, só que Jesus que atendeu. E aí o diabo falou: ih, acho que me enganei, e saiu correndo para nunca mais voltar. Não é? É Lutero que tem uma história também nesse sentido, né? Se Lutero acordou, era o diabo falando com ele. O diabo vivia falando com Lutero, era Deus e o diabo. Ele acorda e fala o seguinte: ah, é você? Pensei que era alguém mais importante, né? E voltou a dormir. Uma outra hora ele jogou um tinteiro na direção do diabo. Até hoje na Alemanha, em Wittenberg, na parede da casa onde Lutero morou, tem as marcas do tinteiro ali. Essa ilustração, amados, é muito pueril, muito simples. Mas olha para mim, não acontece com a gente? Jesus, fica no quartinho lá do fundo. E a gente acha que por ter Jesus, bater 3 vezes na madeira, ter um crucifixo, uma camisa, eu sou gospel. E a gente acha que isso é suficiente. Ou a gente coloca Jesus na frente, mas dizendo: olha Jesus, tem acesso apenas a esse cômodo aqui. A gente tem que aprender com as crianças. Toque, toque, toque. Alguém me bate a porta. Tá? Toque, toque, toque. Alguém deseja entrar. É o mal querendo um lugarzinho. Mas quem conhece a música sabe que a segunda parte é Jesus querendo a casa toda. Sim, Jesus, ó, vem em mim morar. Isso é literatura sapiencial. Observação, experiência e ensino prático. Abaixe sua cabeça, meu querido e minha querida. Vamos orar. Agradecer porque Deus falou com a gente, amém? Deus falou com você? Amém. Ó Deus, a sua palavra, ela é muito verdadeira e prática. A gente às vezes fica tentando buscar sentido na vida pelas coisas que a gente adquire. É uma televisão, um notebook, um celular, uma casa nova, um carro de última geração. E a gente se esquece que amanhã vai estar obsoleto. E se a gente comprar o mais novo amanhã, depois da manhã vai estar obsoleto também. A vida é assim. A vida é uma sucessão de eventos. É uma canseira só. Então, meu Deus, se é só para esta vida que vivemos, somos realmente os mais miseráveis de
todos os homens. Mas se nós temos Jesus tomando conta da nossa vida por inteiro, Jesus passa a ser a nossa novidade, porque a gente passa a viver, conforme Paulo diz aos Romanos, em novidade de vida. E a gente passa a viver, conforme o salmista vai dizer, cantando um cântico novo, um hino em louvor ao nosso Deus. Porque se a gente esperar novidade debaixo do sol, é perda de tempo. Abençoe essa série, meu Deus, Eclesiastes. Abençoe a sua igreja, minha vida, pastor Léo, pastor Macário, que vamos mergulhar neste livro. Que o seu povo, ó Pai, assuma o compromisso de estar aqui, de convidar outros, para a gente ter reflexões práticas, bem práticas. A gente não quer trabalhar com filosofia especulativa aqui. A gente quer trabalhar, ó Pai, aquilo que pode ser aplicado no nosso dia a dia. Por isso nos ajude. Que a sua palavra, meu Deus, assente no nosso coração. E nos ajude, meu Deus, a vivermos de fato para a glória do Senhor. Esse é o desejo do nosso coração. No nome de Jesus. Amém. E amém. Ore silenciosamente, amados e amadas.